você está talvez vendo pela primeira vez os potenciais termodinâmicos, a gente já pode estar flutuando um pouco na sua cabeça, mas prometo a você que nós vamos falar sobre eles todas as aulas daqui para frente. Então, nem que seja por exaustão, espero que você saia com algum domínio sobre isso aí. Uma coisa que eu quero comentar já de cara, aliás, a propósito da lista de exercícios também, é que nós conseguimos, a partir do conhecimento de ΔG para reações de formação, a gente pode determinar ΔGs para um conjunto grande de outros tipos de reação. Então, imagine que eu tenho uma reação, e genericamente eu posso escrever assim, um conjunto de reagentes dando um conjunto de produtos. E pode ser de interesse, nós vamos ver no exemplo que eu vou fazer já já, determinar ΔG para essa reação, no mesmo espírito do que fizemos aqui para a célula de hidrogênio. Para fazer isso, a gente usa a nossa tabela assim. Na tabela a gente vê de que maneira, ou qual é o ΔG envolvido na reação que leva os reagentes nos seus elementos, nos seus componentes elementares. Lá na tabela você vai ter o ΔG da reação inversa. Por exemplo, aqui, se um dos reagentes é água, então você primeiro vai determinar qual é o ΔG envolvido na transformação de água nos seus componentes elementares, que é, com sinal negativo, o valor que está na tabela associada à formação da água. E depois, dos componentes elementares, para os produtos finais. Então, grosso modo, como você vai ver na tabela o ΔG daqui para cá, o que tiver aqui vai estar com sinal negativo, ou com menos o sinal que tiver lá, porque pode ser negativo lá também, né? Esses aqui vão estar com sinal positivo. Soma algébrica esses dois é o ΔG desta daqui. Tá? Um exemplo disso, a gente pode considerar o que acontece numa célula combustível. Agora, não a combustível injetado, como é o caso da célula de hidrogênio, mas a combustível com suprimento interno fixo. Por exemplo, uma célula de chumbo, ou de... Uma célula de chumbo funciona graças à seguinte reação. Veja, aqui nós temos os reagentes são chumbo, óxido de chumbo, íon de hidrogênio e esse íon sulfato, né? E os produtos são sulfato de chumbo e água. Essa é a reação química que acontece numa célula dessas aí. O ΔG a gente lê lá da tabela. Claro, lá na tabela não tem esta reação, mas tem a reação que leva PbO2 em Pb mais O2, por exemplo, né? Então, e tem a reação que pega os componentes elementares e vai formando cada um desses produtos aqui. Então você soma essas aqui, subtrai dessas e você tem o ΔG. Tá? Muito bem, o ΔG dessa reação, quando você faz a conta, vai dar menos 390 kJ. Tá? E nós sabemos que o trabalho outro, ele é maior ou igual a isto aqui. Né? Acontece que esse ΔG aqui é negativo, né? O ΔG é negativo, então nós vamos ter trabalho sendo gerado por esta célula. E o trabalho gerado por essa célula é igual a esse ΔG, mas lembra que trabalho negativo é trabalho realizado pelo sistema, então ele é 390 kJ, de novo caio numa situação de reversibilidade. Tá? Se você também calcular o ΔH associado a essa reação,
Isso também está lá nas suas tabelas. Isso aqui é um dos exercícios, tá? Eu não estou fazendo com mais detalhe, que você vai fazer isso sozinho. É uma coisa muito simples, é só fazer uma leitura. Isso aqui por mol sempre, tá? Por mol de óxido de chumbo consumido nessa reação aí. Veja que o trabalho que eu consigo... desculpa, isso aqui é positivo, né? ΔH é 312 kJ. Não, ΔH é negativo, desculpa. Menos, porque o ΔG também é. E o trabalho outro, aqui eu deveria botar... Vou botar em módulo, porque o que me interessa é o trabalho feito pelo sistema. Se eu puser menos aqui... talvez você não se lembre que trabalho negativo é trabalho feito pelo sistema. Veja que o ΔH é quem está associado de fato à variação de energia interna. Nesse tipo de sistema, como todos os reagentes estão em solução, não existe uma variação de volume grande envolvida. Portanto, o PΔV é praticamente nulo, o que quer dizer que o ΔH é praticamente igual ao ΔU. Então eu poderia representar isto assim, ó. Eu tenho aqui sempre por mol, quer dizer, nessa reação a energia interna do sistema decresce de 312 kJ e o trabalho que eu consigo retirar desse sistema, na situação de reversibilidade, é 390 kJ. Ou seja, eu consigo retirar dele mais do que a energia que é consumida. Qual é a mágica? É porque aqui tem energia vindo de graça, um TΔS que está vindo de graça. E esse TΔS também você vai... É fácil de calcular isso, por quê? Sim, porque essa diferença que aqui está, ó, entre 390 e 312, isto aqui é exatamente o TΔS, 78 kJ. Então, a energia do sistema diminui de 312, mas ele recebe 78 kJ de graça do meio ambiente e, portanto, ele é capaz de gerar um trabalho de outra natureza de 390 kJ. É uma maneira inteligente de eu usar a energia da atmosfera a meu favor. Porque, na verdade, é de lá que eu estou tirando. Aliás, aqui também, né? Aqui também eu estou tirando energia da atmosfera. Aqui, nesse caso, na setinha amarela. Aqui eu estou usando a energia vinda da atmosfera como calor mesmo, né? E eu estou gerando um trabalho que é muitas vezes maior do que a energia que eu estou retirando da atmosfera. Claro que eu estou consumindo energia interna aqui. Esta reação é a reação que acontece nas células da bateria do seu automóvel. Nós podemos calcular qual é a voltagem produzida por cada célula dessas. Para descobrir isso, nós temos que destrinchar um pouco mais a química dessa situação, a química envolvida nessa reação. Essa reação, na verdade, é uma reação que ocorre em 3 etapas. Isso eu vou descrever para você, porque isso é um conhecimento que vem dos químicos. Como nosso amigo Henrique não está presente, então eu vou ter que eu próprio dizer como é que acontece. Na verdade, uma etapa acontece na própria solução. Lembra que isso aqui é uma solução ácida que está dentro de um recipiente com placas de chumbo. O chumbo é o que está envolvido aqui. Veja que o chumbo é consumido, né? Claro. Dentro da solução acontece a seguinte reação. E aí você tem outras 2 etapas. Uma delas acontece no eletrodo negativo e a outra acontece no eletrodo positivo. E o resultado final desse conjunto de 3 etapas é que você vai ter um elétron se movimentando ao longo desse percurso. Então, no eletrodo negativo, você tem o seguinte: o chumbo ele é atacado por esse ácido ionizado
e resulta um sulfato de chumbo, hidrogênio iônico e 2 elétrons. E esses 2 elétrons vão passear para o eletrodo positivo. E aqui, você veja que a combinação dessas 3 etapas vão resultar nessa reação como um todo, né? Você somar tudo que está do lado esquerdo, tudo que está do lado direito, você vai ter aquela reação lá. Então, a cada molécula, cada molécula de óxido de chumbo consumida, você tem 2 elétrons que vão do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Tá certo? Então, isso te permite determinar a voltagem criada por essa célula. Porque o trabalho elétrico que eu acabei de calcular por elétron vai ser... O trabalho elétrico é esse aqui, 390 kJ por mol. Quantos elétrons vão trafegar nesse circuito por mol? São 2 por molécula. Então, são 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui dá 3,24 vezes 10 a menos 19 joules, que expresso em elétron-volts, isso é 2,02 elétron-volts. Então, a célula de chumbo na qual está acontecendo essa reação, ela está realizando um trabalho elétrico de 390 kJ por mol, o que equivale a doar a cada elétron que atravessa essa célula 2,02 elétron-volts. 2 elétron-volts. 2 elétron-volts por elétron significa que a diferença de potencial é 2 volts, né? Já que o trabalho é a diferença de potencial vezes a carga, 2 volts. Numa bateria de automóvel você tem 6 dessas células, produzindo uma voltagem de 12 volts. Não é bem o nosso propósito, mas você acaba de aprender como é que funciona a bateria do seu automóvel e qual é a termodinâmica envolvida. E uma coisa importante aqui é que nós estamos produzindo trabalho elétrico maior do que a quantidade de energia que a gente está consumindo dentro da célula, né? Porque nós estamos ganhando energia de graça vinda do meio ambiente. Claro que se eu quiser carregar, claro que a bateria vai se descarregar nesse processo, tá certo? Se eu quiser carregar a bateria, eu faço ela percorrer a reação inversa. Na reação inversa, troque as setas brancas por setas amarelas, troque o sinal do ΔU. Com isso, você vai aumentando a energia interna da bateria, né?